Boa noite, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Daiane, estudante de teologia, e dando sequência ao tema missões, hoje vamos falar sobre missões na África. A África, que é o continente mais pobre do mundo, então, para um missionário, é um local ideal para evangelizar em qualquer dos países do continente africano. Então vamos falar um pouco sobre a África. É o continente mais pobre do mundo. Isso todos já devem saber por aparecer na mídia, aparecer em propagandas, diversas doenças. Então lá tem tuberculose, HIV, ebola, malária, febre amarela, e agora vai ter mais uma, que é o coronavírus, né? Que já tem. Então são diversas doenças que você pode pegar na África. Terrorismo. Então tem vários terroristas, grupos terroristas que são contra os cristãos, que não aceitam o cristianismo na África. Então eles jogam bombas em igrejas, matam cristãos, principalmente os missionários que vão levar a palavra lá na África. Então são inúmeros cristãos mortos na África por causa da sua fé. Também temos o analfabetismo, que tem entre crianças, jovens e adultos, não sabem ler, não sabem escrever. Então, os missionários que vão para a África, alguns deles, que têm esse chamado para ensinar, alguns deles até têm que construir escolas para dar aula para as crianças, para os jovens ali da região. Então, entre outros, né, que são terrorismo, doenças, pobreza, analfabetismo e política também. Então, é complicado estar na África. É complicado para um missionário viver na África devido a tantas coisas ruins, mas a África precisa de nós, precisa de um missionário. Então é um país extremamente sofrido, muito sofrido. Por isso que quem decide ir à África já tem que ir consciente de tudo que vai passar por lá. Vai sofrer bastante, mas que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Então agora vamos falar sobre as religiões africanas. Uma delas é o Candomblé, Umbanda, né? Que saiu da África e chegou para o Brasil, também é muito conhecido aqui no Brasil. Então eles também usam imagens, santos do catolicismo. O islamismo. Então lá na África, por volta de uns 27% da população são islã. Seguem a Maomé. Temos também o cristianismo. Então a África é o segundo continente que o cristianismo foi estabelecido. Começou lá no século I no Egito e até o fim do século II na região de Cartago. Começou lá quando o Marcos, o evangelista, ele criou a igreja ortodoxa de Alexandria,
por volta de 43. Então já tem séculos o cristianismo na África. Também temos a feitiçaria, que é bem triste, pois fazem bastante rituais até com animais, com pessoas. Então mexem com magia negra mesmo. Vamos falar então sobre os missionários na África. Então, se você tem esse chamado em seu coração, preste bastante atenção nos vídeos de hoje. Porque a África precisa de missionários. A África precisa ter fé, precisa crer em Jesus. Agências missionárias na África. Então, o que as agências fazem nos países que elas são levados os missionários? Educação cristã. Então, eles levam Jesus a quem precisa, eles doam bíblias, eles batizam, evangelizam. Temos também escolas bíblicas, que eles ensinam as crianças a conhecer Jesus com músicas, com brincadeiras, alfabetização de jovens, adultos e crianças. Também ajudam a construir escolas em cidades, em bairros onde não tem. Construção de moradias, devido a ser um país extremamente pobre. E ajuda com alimentos arrecadados. Ou seja, se você também quiser contribuir ou sendo um missionário, ou contribuindo até com dinheiro, então, o que essas agências fazem com essas arrecadações está aí. Até para manter os missionários nesses países, precisam de ajuda. Como ser um missionário na África? Então, coisas básicas que você precisa. Então, você precisa ter um curso missionário. Esses cursos tem online, tem nas próprias agências. Ou então um curso de teologia, curso de religiões. Você precisa saber falar outros idiomas. Então, só com uma língua você não vai dar conta do recado. Precisa pelo menos um inglês aí, um francês. Fale com a sua igreja. Se você tem esse chamado, você quer ser um missionário, fale com o seu líder, com o seu pastor. Ou então, se você não tem uma igreja local, procure uma agência missionária, que eles vão te dar todo o suporte. Tenha o passaporte em dia, não só o passaporte, mas também documentos e sua carteira de vacina, devido às inúmeras doenças que temos na África. Então,
selecionei aqui 3 agências missionárias que levam para a África. Essas são as 3 principais que eu achei: Africa Inland Mission, Sim Brasil, que é a organização missionária internacional, não só evangeliza na África, mas também em outros países, e Jocum Brasil, Jovens com uma Missão, que eu tive a honra de participar com eles. Participei o dia todo lá, então é muito bacana. E eu recomendo para vocês darem uma pesquisada, que eles são bem receptivos. Então essas são as 3 principais, ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, alguma pergunta, mandem aqui nos comentários que eu estarei fazendo um vídeo só para responder as perguntas, ok? Não esqueçam do like e inscrição. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela vida